Será que quem faz a cirurgia de face, o facelift, nunca mais vai precisar fazer os preenchimentos no rosto com ácido hialurônico? Bom, eu vou responder essa pergunta no vídeo de agora do nosso canal. Assista até o final. Olá, amigos do Clube da Plástica, tudo bem com vocês? Bom, estou de volta aqui com mais um tema interessante, mas antes de falar sobre o facelift e os preenchedores, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal. Isso é muito importante aqui para a gente do Clube da Plástica, tá certo? Não se esqueçam também de deixar aquela curtidazinha debaixo desse vídeo e também de outros vídeos que vocês curtem aqui no nosso canal, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre a cirurgia de face, né? O facelift, que é aquela cirurgia plástica que faz o rejuvenescimento da face. Ela trata ali as alterações causadas pelo tempo no rosto dos pacientes, tanto das mulheres quanto dos homens. O facelift é uma cirurgia que você tem que fazer incisões, né? As incisões geralmente são bem escondidinhas para você poder acessar por dentro do rosto as estruturas que caíram, ou então estruturas que estão pesadas mais em um local, ou colocar, né, essas estruturas que estão mais baixas em posições mais altas, por isso que a gente chama de lifting, né, que é para levantar o rosto, essa cirurgia. Então é uma cirurgia que tem cicatrizes, né, elas vão deixar cicatrizes. Ela tem também características iguais às outras cirurgias plásticas, em termos de ter que ser realizada no centro cirúrgico, o paciente tem que estar anestesiado, tem riscos de complicações como hematoma, seroma também, apesar de ser bem raro seroma nesse tipo de cirurgia, mas existem esses riscos. Então é um procedimento cirúrgico mesmo, que tem que ser tratado como qualquer outro tipo de cirurgia, diferente dos tratamentos que a gente realiza no consultório, que a gente faz o botox, preenchimento, né? A harmonização facial, aquela coisa de devolver volume através dessas substâncias. Isso você faz no consultório, às vezes só com uma anestesia local, quando é necessário. Então, são procedimentos bem diferentes. E aí é muito comum a pessoa achar que, tipo, o preenchimento é aquilo que a gente faz rapidinho, que dá resultados bons, mas resultados menores. E a cirurgia é aquilo que trata tudo de uma vez, que vai puxar, vai esticar, vai tirar. E aí você não vai precisar mais fazer de novo aquele procedimento que é um procedimento, vamos dizer assim, um pouco menor, que são os preenchedores, né? Mas na verdade não é bem assim. Na verdade, os preenchedores, eles tratam sim algumas alterações que o paciente começa a ter quando ele vai chegando na fase dos 35, 40, até 45 anos, começa a ter algumas alteraçõezinhas, e os preenchedores eles conseguem tratar muito bem isso, fazendo o quê? Dando volume para certas regiões. Por exemplo, vou fazer aqui em mim, na região malar, né? Isso aqui com o tempo ele vai diminuindo essa região e vai sobrando mais pele na parte inferior a ela. Se você preenche essa regiãozinha, se você bota um volume nessa região, você consegue devolver, principalmente para a mulher, aquele aspecto triangular do rosto, né, que é o rosto jovial, e também consegue puxar um pouquinho a pele, porque o volume dá sustentação também. Dependendo dos preenchedores que nós usamos, a gente consegue dar tanto volume quanto sustentação para o rosto. Isso funciona muito bem dentro dessa faixa etária que eu citei, e é claro, né, isso vai depender muito de paciente para paciente. Tem paciente que tem um pouco mais de flacidez numa fase mais jovem da vida, outros têm menos flacidez numa fase mais avançada. Isso vai ter que ser avaliado pelo médico, mas ele dá resultados muito bons dentro desse aspecto que eu falei. E aí o que acontece? Esse paciente que vai fazendo esse tratamento durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem uma hora que às vezes ele se cansa e fala assim, agora eu quero fazer uma cirurgia definitiva. Na verdade, a cirurgia sim, ela é definitiva, porque ela vai tratar aspectos, alterações que foram causadas pelo tempo de forma bem incisiva. Mas a pessoa continua envelhecendo após a cirurgia. O tempo não para porque ela fez uma cirurgia. Então o processo de envelhecimento, tanto o fotoenvelhecimento, né, pela exposição solar, quanto a diminuição de colágeno endógeno, produção do colágeno do nosso corpo mesmo, e outros fatores, eles continuam sendo ativos, eles não param porque você fez uma cirurgia. Então, a pessoa ela vai fazer a cirurgia plástica e depois ela vai continuar fazendo esses tratamentos, porém, a grande diferença seria o seguinte:
A pessoa, às vezes, ela começou a fazer esses tratamentos com 40 anos de idade. Ela foi levando esses tratamentos ancilares no consultório até 55 anos de idade. Ficou 15 anos fazendo esse tipo de tratamento. Houve, durante esse período, um envelhecimento natural da pele dela, aumentou a absorção de gordura em algumas regiões do corpo, né? Aquilo que era só um pouquinho aqui naquela região começou a diminuir mais a absorção de gordura. O excesso de pele, que era um pouquinho, começou a ficar um pouquinho mais pesado. Então, de repente, ela começou a ter que usar muito produto para ela continuar com aquele resultado. Então, quando ela começou a fazer o tratamento, ela usava 2 seringas, vamos dizer assim. 2 seringas são 2 ml, mais ou menos. Cada seringa tem 1 ml. Depois de 15 anos, ela já estava usando 8 seringas, às vezes 10 seringas para dar o resultado que ela tinha antigamente com 2 seringas quando ela tinha 40 anos de idade. O facelift, nesse caso, depois que ela reestruturar toda a face dela novamente, ele vai fazer com que ela não necessite de tanto volume como ela estava necessitando antes da cirurgia. Então, de repente, ela vai fazer menos preenchimento. Ela vai ter que usar menos preenchedores para ela conseguir um resultado excelente. Mas ela não vai, descartar totalmente a possibilidade de não usar os preenchedores para ela atingir o resultado que ela acha satisfatório para ela, claro. Um outro aspecto disso é que tem coisas, né, tem alterações no rosto que o facelift ele não trata tão bem quanto os preenchedores. Um exemplo, né, que eu gosto de dar é na região central do rosto. Por quê? As alterações na região central do rosto, elas estão muito distantes de onde nós fazemos as incisões do facelift. As incisões do facelift, elas são todas ao redor da orelha e algumas no couro cabeludo. Então, quanto mais distante de onde você faz o corte, a incisão, está o problema, mais difícil esse problema é de ser tratado. E aí, nesse caso, o preenchedor trata melhor do que o facelift em si. Um exemplo aqui para vocês entenderem bem. Vamos falar do suco nasogeniano, que é esse suquinho aqui, ó, que o meu já está aparecendo, não sei se no vídeo dá para ver, mas esse suco que a gente tem nessa região. Quando a gente faz um facelift, né, puxa a pele, trata as estruturas internas, reposiciona as estruturas mais para cima nessa região, você consegue diminuir bastante o suco nasogeniano. Porém, você não acaba com ele, porque ele está muito distante da onde a gente faz o corte. Então, nesse caso, por exemplo, a pessoa antes da cirurgia, ela usava 1,5 ml para tratar o suco nasogeniano. Depois da cirurgia do facelift, ela vai tracionar, mas ainda vai ficar marcando ela. Só que em vez de 1,5 ml, ela vai poder tratar talvez com 0,5 ml só o suco nasogeniano. Então, nesse caso, né, o preenchedor ele vai ser uma complementação do resultado do facelift. Então, o que acontece? No final das contas, uma coisa acaba ajudando a outra. Elas não trabalham separadas, elas trabalham juntas para você conseguir atingir os melhores resultados. No começo, você pode sim só ficar realizando ali os seus preenchimentos, usando o Botox. E aí depois, quando você achar que isso já está ficando de uma forma muito exagerada, você está tendo que usar muito preenchedor, acaba ficando com aquele rosto muito estigmatizado de mulheres preenchidas, que é aquela maçã muito grande, o rosto muito arredondado, uma bochecha grande, tanto preenchimento que você está tendo que fazer para poder esticar a tua pele, você parte para a cirurgia, que aí dessa forma você vai ficar até com um resultado muito mais natural, não vai ficar com aquele rosto estigmatizado de preenchimentos exacerbados, exagerados. E o facelift é uma cirurgia que hoje em dia ela é feita de forma que ela não deixa a paciente com aquele rosto muito esticado, com a boca esticada, com o olho esticado, como a gente vinha há 30 anos atrás, né? Mulheres que fizeram essas cirurgias e ficavam com aquela cara muito puxadona. Tá certo, gente? Tomara que vocês tenham gostado do vídeo, ficou um pouquinho longo, mas eu não podia deixar de falar tudo que eu falei, tá certo? Grande abraço para vocês, semana que vem eu volto, segunda-feira, com mais um vídeo aqui no Clube da Plástica. Doutora Ali, quinta-feira, tá chegando com um tema fresquinho para vocês. Até lá, tchau, tchau.